padres, irmãos diáconos, querido povo de Deus, desta paróquia de Santa Teresinha. O pano de fundo desta novena, de todas as reflexões, vai ser Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria do Papa Francisco. E o Papa Francisco traça nessas suas palavras à igreja do mundo inteiro a linha do seu pontificado, do seu governo como Papa da nossa igreja, como sucessor de Pedro, como vigário de Cristo aqui na terra. E é interessantíssimo a gente mergulhar nas palavras simples do Papa Francisco. A Evangelii Gaudium é simples como é simples o nosso Francisco, o Francisco dos tempos atuais, este grande sinal profético para a nossa igreja deste período da história. E o que a gente vai falar da Evangelii Gaudium, do Evangelho da Alegria, através do tema o Evangelho da Bondade, que é o tema de hoje, evangelizar do jeito de Santa Teresinha. Quero partir do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus nos fala aí que Ele é como a luz que deve ser colocada no centro para iluminar a todos. É interessante a gente interpretar bem isso, porque muitas vezes a gente pode pensar, bom, essa luz é a minha luz, essa luz, quem sabe, sou eu, que Deus quer colocar em destaque. Não. Aí no Evangelho, na verdade, Jesus está falando dele mesmo. Ele é a luz que não pode ser escondida. O mundo quis esconder, o mundo matou, mas ele ressuscitou. Essa luz apareceu e está no centro para iluminar a todos. A luz não pode ser escondida, então. Jesus veio para iluminar a nossa vida, a vida de toda a humanidade. E Ele veio para revelar-se a nós, para dizer tudo dele e para conhecer tudo sobre nós. E aí vem o detalhe: quem se deixa iluminar por essa luz, faz uma experiência de Deus, desse Deus que traz sempre mais para quem o busca. E quem não se deixa iluminar por essa luz, vai perdendo tempo nessa vida, vai deixando de lado aquilo que de verdade dá sentido à nossa história, aquele que de verdade é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E é interessante também a gente notar outra coisa. Isso vale para o mundo inteiro e vale para a história pessoal de cada um de nós. Vale para a nossa história, para a história dos nossos filhos. Essa luz nós conhecemos e nós temos que deixar se tornar o centro da nossa vida e colocar essa luz verdadeiramente sobre nós. Mas muitas vezes no decorrer da história nós ocultamos essa luz, nós escondemos essa luz, mas essa luz continua insistindo até o último momento, como nós recordávamos ainda no Evangelho da missa de ontem, do domingo. Até no último momento Ele chama trabalhadores para vir, essa luz quer se manifestar. E aí você pode pensar o seguinte: tem pessoas que fazem parte da sua história e talvez não estejam manifestando a fé como deveriam manifestar. Acredite, a luz continua insistindo, o Cristo continua insistindo, e num dado momento a gente se desperta para isso. O Evangelho termina dizendo: quem tem vai receber mais, quem não tem vai perder até o que tem. Crê em Deus Pai. Em que sentido? Exatamente nesse sentido da experiência com Cristo. Quanto mais você tem experiência com Ele, mais você se sente no acréscimo na sua vida. E quanto mais distante dele você fica, mais você sente que perde até aquilo que você tinha conseguido. Ele é o sinal maior para nós.
Isso nós lemos em Lucas. Já em Mateus, o evangelista diz: mas vocês também são a luz do mundo. Vocês também são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos iluminados por Ele, apreendemos, absorvemos esta luz e devemos depois espalhá-la. E de que maneira? Através do nosso testemunho. A primeira leitura fala desse testemunho muito prático do amor ao próximo. Não dispense o pobre sem nada nas mãos. Procure fazer a caridade, não julgar e não colocar na justiça quem é inocente. Procure viver a caridade no dia a dia, a bondade. Essa é a marca registrada da nossa fé. Aí nós entramos na Evangelii Gaudium. O Papa diz assim: nós temos algumas coisas perigosas que nos rodeiam, e nós corremos o risco de deixarmos essas coisas roubarem de nós o que nós temos de melhor na nossa fé. Nós somos uma igreja peregrina nesse mundo, o povo de Deus que faz uma peregrinação santa por este mundo, e precisamos acordar para essa peregrinação. Precisamos perceber, primeiro, que nós somos peregrinos, que nós estamos caminhando, e aqui é uma passagem, uma bela passagem, mas uma passagem. E por outro lado, temos que perceber que nós não caminhamos sozinhos, nós temos os irmãos ao nosso lado. Essa caridade deve ser vista entre nós. Não deixemos o mundo roubar de nós a caridade fraterna, diz o Santo Padre. Não deixemos que nos roubem a caridade fraterna, que o amor seja visto entre nós. E aí o Papa diz: enquanto nós estamos nessa peregrinação santa, nós assistimos tantas guerras no mundo, nós assistimos tantas brigas, tantas dificuldades acontecendo, que pelo menos entre nós não aconteçam brigas, que pelo menos entre nós um não se queixe do outro, que aprendamos a caminhar juntos e unidos, mostrando o amor que existe entre nós. E é interessante, eu dizia, o Papa Francisco usa de palavras muito simples. Ele fala para as nossas comunidades, para as pequenas e para as grandes comunidades. Já brigam tanto no mundo, não vamos brigar entre nós. Nós somos aqui passageiros, estamos no mesmo barco, diz o Papa, e vamos chegar no mesmo porto. Olha que bonito. Estamos no mesmo barco para chegarmos no mesmo porto. Então, nada de brigas entre nós, nada de queixas entre nós, nada de comparações e de invejas entre nós. E eu acredito que isso vale muito para uma comunidade que está em festa, porque eu sempre penso que a novena do padroeiro é tempo de renovação daquela comunidade. A novena do padroeiro é kairos, é tempo de graça para a paróquia. E Deus quer derramar muitas bênçãos, muitas rosas vão cair do céu sobre vocês e sobre os visitantes e aqueles que farão essa novena de um modo muito especial, através das reflexões que vocês farão nesses dias. Então, abram o coração. Todos os grupos aqui se sintam agraciados por poderem recordar: nós estamos aqui e existimos como pastorais, como movimentos, como espiritualidades, para mostrar o Evangelho da bondade para o mundo. E esse Evangelho da bondade vai ser visto à medida em que agimos entre nós, nesta caridade fraterna, sem comparações, sem invejas, sem brigas. O Papa Francisco diz mais: a nossa peregrinação nesse mundo pode ser comparada ao deserto. Aliás, a nossa história, desde lá do Antigo Testamento, é uma travessia de deserto. E no deserto o povo tinha sede. No deserto o povo passou por momentos
de muita aridez, em todos os sentidos, aridez espiritual e numa terra árida sem água. E aí o Papa Francisco vem de novo com palavras simples, tocando nossas almas. Nós temos que ser pessoas cântaros. Olha, pessoas cântaros, ou seja, pessoas vasos d'água, pessoas jarros d'água, para matar a sede de quem estiver peregrinando ao nosso lado no deserto da história, no deserto da nossa vida. Ser pessoas cântaros, que coisa maravilhosa. Vamos deixar então Deus transformar em nós tudo que precisa ser transformado, para que possamos transfigurar em nós a bondade de Deus. Que aqueles que se aproximarem desta casa de Santa Teresinha experimentem aqui essa bondade que a Santa Padroeira de vocês tanto experimentou nos seus poucos anos de vida. E se fosse para a gente falar alguma coisa diretamente ligada a Santa Teresinha e ao Evangelho da Bondade, na verdade eu teria que recontar toda a vida dela, porque tudo tem a ver com essa experiência do Evangelho da Bondade. A começar pelo que nós cantamos no refrão do canto de entrada: no coração da igreja serei o amor, ou seja, serei a bondade, serei a caridade. É o que Deus quer de nós, é o que Ele espera de nós, é o que Ele deseja de nós. Nós devemos imitá-la nesta vocação maior, de ser o amor onde Deus nos colocou, dentro de nossas casas, nas nossas comunidades, dentro das nossas pastorais, nos nossos movimentos. Mas Teresinha também tem muitas histórias concretas sobre esse descobrir o jeito de fazer com que a bondade de Deus fosse vista. E num dos seus manuscritos, chamado Manuscrito C, ela conta o seguinte: que ela estava na enfermaria cuidando de uma irmã chamada Saint Pierre, ou irmã São Pedro seria para nós, a irmã São Pedro. Essa irmã gravemente enferma, e ela ali cuidando daquela irmã anciã, aquela irmã velhinha. E ela diz que quando ela entrou para a enfermaria, na penumbra da enfermaria, ela sentiu luzes do lado de fora, ali na cidadezinha de Lisieux. Percebeu que a cidade estava iluminada e ouviu canções, e ouvindo aquelas músicas, ela ficou imaginando: deve ter gente aí fazendo festa, deve estar acontecendo um baile, onde as pessoas estão se divertindo, as damas aqui da cidade, uma cumprimentando a outra, com todo o ouro e todo o brilho de um salão. Ela disse que por um dado momento ficou na fantasia dela, imaginando a festa que estava acontecendo do lado de fora. Aí de repente ela olhou para aquela freira anciã, agonizante ali no leito, e ela disse assim: a música que eu ouvia dentro da enfermaria era o gemido que de vez em quando vinha aos meus ouvidos daquela freira agonizando. Mas de repente, diz ela, uma luz incendiou a minha alma, uma luz tomou conta daquele ambiente, e eu percebi que a tenebrosa luz do lado de fora era incomparável à luz que brilhou ali naquele quarto, naquele instante. E eu fiz uma experiência de Deus. É bem isso. O Evangelho da Bondade é a gente conseguir ler nas pequenas coisas, na pequena via da nossa vida, Deus agindo e acontecendo através de nós. Quando você voltar para a sua casa, pense onde o Evangelho da Bondade tem que acontecer ali, onde você tem que fazer esse Evangelho chegar. Alguém ali que precisa do seu amor, desta luz que vem de dentro,
desta luz que brilha mais do que qualquer outra luz, essa luz que nos ilumina, que é o Cristo, como vimos no Evangelho, e esta luz de Cristo que você precisa ser para os outros. Também pensando no grupo da sua comunidade, na sua pastoral, veja onde você pode ser mais essa luz da bondade, iluminando cada vez mais esta paróquia, esta casa de Teresinha e casa de todos nós. Por fim, eu já estou no último degrau, estava procurando aqui mais um. Para encerrar, eu quero só recordar uma outra coisa importantíssima que o Papa Francisco diz no Evangelho Gaudium. Ele diz assim: pois é, eu convido vocês a estarem juntos, a serem então pessoas cântaros, a caminharem na travessia do deserto juntos, a não deixarem roubar de vocês a caridade fraterna, tudo isso. E ele diz: eu digo isso a vocês diante de um mundo que hoje em dia fala da espiritualidade do bem-estar, que nada tem a ver com o Evangelho. Um mundo que hoje em dia prega a espiritualidade do bem-estar e uma teologia da prosperidade. Vocês já viram que hoje em dia, em muitos lugares, eles dizem assim para alguém: dê o seu testemunho. A pessoa pega o microfone e diz: o meu testemunho é que eu tinha um Fusca, agora eu estou com um carro da hora, um mais novo ou 0 quilômetro. O meu testemunho estava cheio de dúvidas, agora eu sou empresário, estou abrindo uma segunda empresa. E o povo aplaude. Jesus poderoso, isso não é o Evangelho da bondade, não é o Evangelho de Cristo. Testemunhos na nossa fé seria: eu encontrei um doente na rua e recolhi e cuidei dele. Testemunho para nós seria: eu estou cuidando de pessoas necessitadas, eu estou deixando a luz de Deus brilhar em mim para melhorar a vida dos outros. A espiritualidade do bem-estar é mundanismo dentro da fé cristã, é influência do mundo, é o falsear a mística cristã, o nosso jeito de viver. Então deixemos de verdade o Evangelho do amor e da bondade agir no mais íntimo de nós, e para longe de nós tudo aquilo que tem a ver somente com uma espiritualidade do bem-estar ou da prosperidade. O amor usa o caminho simples, a pequena via do abrir o coração para Deus e para os outros. Amém. Amém.